Olá, pessoal. Boa noite a todos. Ficamos muito contentes aqui com a presença de vocês. Agora a pessoa já chegou. A gente passa sempre um videozinho aí para o pessoal entrando na sala. Vamos bater um papo hoje um pouquinho sobre gestão de confinamento, né? Como é que o mercado influencia isso, os riscos disso, como é que a gente pode tentar planejar essas estruturas. E um dos alimentos aí mais usado no Brasil, né? Que é a silagem de milho, né? E o Paulo Stachini, que é um especialista, consultor há mais de 20 anos aí, colega meu de faculdade e um grande especialista na área, tanto de silagem quanto assistência aí na área de gado de leite, quanto gado de corte. E Staca, dá um oi para o pessoal aí. Eu chamo ele de Staca porque é de faculdade aí, sai para fora sem eu querer. É muito amigo de faculdade, né? Mas é o Paulo, né? Dá um alô aí. Boa noite, Alberto. É um prazer estar aqui com você, com seus seguidores e assinantes da Agromúvica. Obrigado aí pelos elogios. Espero poder contribuir um pouco aí nesse bate-papo com algumas informações aí, dúvidas que o pessoal tem a respeito de silagem de milho. Vai ser um prazer bater um papo aí com vocês. Tá joia, ótimo. Então, pessoal, eu vou puxar o primeira largada aí. Quem já veio está acostumado com a gente. Dá uns 20, 25 minutos aí que eu vou fazer minha apresentação. Depois a gente interrompe e passa para o Paulo. O Paulo vai fazer a apresentação dele e depois a gente vai abrir um bate-papo aí. Vão se preparando com o caderninho, água, que para a gente fazer as perguntas e ficar um negócio bem divertido para todo mundo. Tá joia? Vamos lá. Então, eu botei um tema meio provocante aí, né, que é a má gestão de mercado em confinamento. A gente cita isso, né, a gente fala um pouquinho que o pessoal tem, a maioria das pessoas que a gente vê sai da faculdade muito técnico e acaba esbarrando nos problemas comerciais, né, então produz uma baita, um sistema de produção lindo, todo tecnificado, e depois esbarra nos problemas de mercado e acaba tendo dificuldade aí, né. Então, por que o mercado é importante, né? Porque o mercado oscila bastante e a gente tem que ter ciência da importância dele. E confinamento, gente, é uma estrutura cara, não é uma estrutura barata, né? Se montar um confinamento, fazer as baias, montar toda a estrutura, você acaba fazendo um investimento pesado. Água, se não for bem planejado, você acaba tendo um custo para o resto da vida, então tem que ser muito bem planejada essa estrutura, porque senão você acaba tendo um custo de um mau manejo, né, durante o confinamento, e depois que você montou toda a estrutura, você vai lá e produz. Muita gente usa isso, ou cita o confinamento como uma ferramenta para aliviar os pastos, e eu acho que ela já gerenciei mais de 20 anos confinamento, e acho que o confinamento não é só uma ferramenta de gestão de pastos, né? Ela é uma ferramenta muito mais do que isso. Os custos de um confinamento, se você for observar, 75% desses custos do dia a dia, do seu fluxo de caixa, vão estar fora da sua porteira. É a ração, são os insumos e são os animais que você precisa colocar lá, né? O confinamento é uma poderosa ferramenta de gestão para se acelerar o processo de engorda e explorar as oportunidades de mercado. Muita gente acaba não reparando nisso, mas se a gente tivesse num sistema de pasto, dificilmente a gente conseguiria explorar isso, né? A gente teria que dar ração de alguma forma, mesmo hoje estão surgindo sistemas com alta ração, mas a gente teria que dar ração para explorar um mercado que sobe. Às vezes o mercado sobe rápido e volta. Então, para a gente explorar isso, a gente tem que ter uma estrutura de confinamento para poder explorar essa oscilação do mercado. E se você estiver conectado, analisando o mercado, você consegue planejar melhor isso ou tentar explorar melhor esse momento de entrada. Então, não é apenas para aliviar pasto. Planeje, use a ferramenta de pasto, use as ferramentas que você tem antes de entrar no confinamento para tentar pegar os melhores momentos do mercado e tornar esta arroba que você engordou a maior parte no pasto mais lucrativa e viabilizar o seu confinamento, né? Integrações com a cria, recrio, engorda, né? Quer dizer, existe um monte de sistemas aí por volta disso e esse sistema deve ser pensado. O confinamento é a última ferramenta que você vai usar, né?
então ela tem que ser muito bem pensada para explorar ganhos maiores, né? Então a gente tem que ter isso na cabeça quando pensa em colocar um confinamento ou pensa em partir para um sistema de engorda mais intensivo, certo? Vamos lá. E a receita, gente? Muita gente olha os custos, fica observando lá a parte de custos, quanto vai custar, mas na realidade, uma pequena oscilação da receita, eu vou mostrar para vocês, pode impactar significativamente o resultado do seu negócio. Se você observar o boi, nos últimos 16 anos, ele apresenta oscilações médias entre a máxima e mínima do ano de 24%, 25% de oscilação dentro de um ano. Isso é a média, né? Tem anos que vai mais, tem anos que são menos, mas em média foi isso. Nos últimos 2 anos, as oscilações foram entre a máxima e a mínima, ao redor de 60%. Então, são oscilações muito grandes. Se você perder o momento, ou errar nesse momento, você pode perder. E os insumos oscilam mais que o boi, né? O milho, vocês estão vendo hoje aí, normalmente o milho oscila 50% entre a máxima e a mínima do ano. Então, perdeu o momento de comprar, você pode ter perdido ou prejudicado significativamente o seu sistema de confinamento. O que você pode fazer, como você pode manejar ou pensar o seu sistema para aproveitar isso, certo? Legal. Então, hoje a gente vai aproveitar, eu vou contar aqui um pouco um case, né, para a gente explorar este momento, botando um case verdadeiro, que eu tenho nos meus clientes, a gente vê esses problemas de forma diferente, a gente discute isso. Então, eu vou trazer isso para vocês poderem, e a gente poder discutir algumas situações no final, ok? Vamos lá. Aí. Então, aqui, a gente já começa a observar, né? Nós temos aqui uma planilha simples, um simulador que a gente tem dentro da nossa plataforma, né? Dentro da plataforma, não dentro do nosso site, né? De forma simples, projetar um sistema. Então, esse case, né? Esse cliente comprou animais no ano passado, em média de 7 arrobas, mais ou menos, e pagou esse preço em média, R$ 2.376, que dá uma arroba próxima de 330, 320 reais aí, essa arroba comprada. Na época, achava-se isso muito caro, né? E, no fim, ele acabou tendo um preço muito bom, porque hoje ele vende, né, esse mesmo bezerro no mercado futuro, essa arroba comprada, num preço até maior do que ele comprou. Então, está excelente aí para ele aproveitar essa oportunidade. Só que ele tem um problema. Ele sempre botava esses animais em pasto e chega que os animais ficam prontos, né, antes. Então, a gente vê aqui o ganho de peso, o número de cabeças, né? O preço de venda aí, se a gente fosse vender até agosto aí, que seria o primeiro giro, porque esses animais estariam com 360 quilos aqui no dia 27/4, eles estariam prontos, então em 3 meses, mais ou menos, eles sairiam desse confinamento, estariam prontos. Então a gente está aqui estudando essa situação, né? O custo de engorda do ano passado dele foi desse valor, e quando a gente simula isso para um custo final, a gente tem aqui a receita, 3.720, se ele vendesse esse boi magro naquele momento. Né? Quer dizer, se eu pegar esse boi magro e vender ele aí no vencimento maio, no dia que eu fiz a simulação, o vencimento maio estava aqui ao redor de R$ 310 reais, que seria o preço do boi magro na região que ele está fazendo. Muito bem, engordou esses custos, esse animal custaria R$3.015, R$3.000, e ele ganharia R$705 somente com a engorda do animal, né, no pasto. Não precisaria nem entrar no confinamento, ele já estaria com um ganho significativo aí nessa situação. Muito bem. A gente olha essa operação, os custos de confinamento dele estariam ao redor de R$280 por arroba, e os animais prontos no final de agosto. Então, aí a gente estava pensando, poxa, se eu olhar essa situação dele vender, ele venderia esses animais, né? Faria esse custo de confinamento aqui, que daria mais ou menos R$280, né? O custo variável, mais o custo fixo. Aqui está os preços do bezerro que ele trouxe, do garrote, né? Que ele trouxe lá do pasto. Custaria no final R$5.402, e ele venderia a R$300 esses animais, que está aqui em cima, que é o índice Exalc menos R$10 de deságio, que é a região que ele está, né? Ele teria no boi gordo R$10 de deságio. Pois bem, ele ficaria no final com R$758, ou seja,
é um ganho relativamente não muito grande, né? Mas ganharia aí R$ 758 para segurar esses animais. Então a pergunta seria, vale a pena, né, nessa operação? Será que ele pode fazer algo nessa operação para poder ganhar mais, né? Então a gente vê aqui, eu tiro alguns indicadores, a gente simula para ele, eu vou mostrar para vocês um pouquinho isso, como é que a gente vai simular algumas coisas, mas a simulação, ele passaria então 300 dias com esse animal, né, no pasto, 129 dias no confinamento, chegando num total de 429 dias desde que ele comprou esse animal até o momento de engorda dele, né? Depois, ele teria aqui, para ele empatar essa operação, ele precisaria pelo menos de 2.000 animais, enquanto no sistema de pasto, com menos animais, ele empataria o custo dessa operação. E a rentabilidade no pasto foi de 22%. Se eu pegasse esse sistema daqui, com esse preço de bezerro, conseguisse comprar esse preço de bezerro e botasse no confinamento, só olhando isto, sem olhar o lado de trás, a gente teria uma rentabilidade muito grande. Parece que é um negócio excelente, né? Só que o grande ganho estava no pasto. Quando a gente olha o sistema ficando 429 dias no pasto, desde que ele comprou o animal, a rentabilidade não cresce tanto, cresce muito pouco, né? Por quê? Porque o grande ganho dele não foi aqui no confinamento, o grande ganho dele veio aqui do pasto. Então, será que vale a pena fazer essa operação ou há alternativas que podem ser feitas para este produtor que fez uma boa compra do bezerro, mas está com uma ração de confinamento muito cara, iria levar esses animais para dentro do confinamento, ficar aí 129 dias para ganhar mais 50, 60 reais aí por cabeça, muito pouco, né? Pelo risco. Vou mostrar algumas coisas para vocês, o risco desta operação, certo? Bom, então nós vamos aproveitar e olhar um pouquinho o que o mercado futuro está nos dizendo, né? Como é que no mercado futuro olha para a gente olha que o custo dele é grande, a gente pensa sempre se vale a pena levar para esse confinamento, né? Então eu fiz algumas alternativas aqui que nós vamos simular. Vender mais caro, vender a reposição direto, tentar bolar uma estratégia para segurar um pouquinho o confinamento, em vez de vender aqui neste momento, que era o preço de sexta-feira, agora da Bolsa do Mercado Futuro, a gente tentar jogar aqui mais um pouquinho para frente e ganhar mais R$10, se vale a pena fazer esse movimento, ou algum movimento para tentar aproveitar isso, né? Vender os animais todos ali e comprar um outro lote aqui e vender aqui, poderia ser uma hipótese, ou proteger-se de uma eventual alta no mercado futuro, que é um pensamento muito comum, né? Quando a gente vende os animais e fica sem animais na fazenda, se o preço subir, a gente acaba perdendo a compra e o nosso fluxo de caixa depois para repor isso fica caro e a gente fica com medo de fazer uma nova operação lá na frente, tá certo? Então vamos ver que alternativas nós temos, né? Então eu vou ir para o nosso simulador, deixa eu sair um pouquinho aqui, vamos ir para o nosso estudar esse case de recria em confinamento, ok? Ok, estamos aqui. Então aqui a gente começa a olhar, nós temos um sistema de pastos neste simulador, a gente ao selecionar aqui o sistema de pasto, eu faço a simulação dele, né? Quer dizer, aqui eu seleciono, que eu vou começar a fazer a simulação não a partir da cria, mas a partir do sistema de pasto, então o meu início aqui, eu comprei esses bezerros que eu mostrei para vocês, fiz a simulação, viemos aqui, e essa rentabilidade dá os 23% que eu comentei com vocês. Qual é o risco dessa operação quando a gente vai olhar em termos do mercado, né? Então, aqui eu tenho a rentabilidade desse mercado, né? Que é o nosso cenário básico que eu desenhei ali para vocês, está aqui, né? 22%, R$705 de ganho. Mas e se o mercado, na hora dele vender esses bezerros, que seria agora em maio, né? No dia que a gente fez, estava 310. Se o mercado já caiu para 306, né? Mas o mercado deu uma queda de 10% no preço de venda dele. A gente já sai com uma queda da rentabilidade dele, do lucro por cabeça já cai pela metade, só com uma queda de preço de 10%. Ou seja, se houvesse uma queda de preço, prejudicaria muito o negócio dele e a rentabilidade cairia pela metade. Então, esse é o risco dessa operação, caso ele não protegesse essa operação, né? Então, a gente vê aqui o cenário básico, que é esse cenário, quantas cabeças ele botou, 6.000 cabeças, o faturamento dele é de 4 milhões, o lucro dele, né, é de 4.227.000,
Quando ele passa a ter um prejuízo, 10% a menos de receita, ele passa a cair para 1.995.000 o resultado dele, ou seja, sai de 4 milhões para 1 milhão, em mesmo 6 mil cabeças. É muita coisa, né, gente? Então, esse é o risco dele não proteger isso se o mercado caísse. Mas como está muito perto, o mercado está firme, esse risco é muito baixo nesse momento. Porém, lá para frente, a gente precisa analisar a entrada desses animais no confinamento, né? Então, a gente poderia também simular aqui 10% a mais de ganho. Será que compensa se ele ganhasse 10% a mais de peso? Quando a gente joga 10% a mais de peso, a gente passaria o faturamento dele, por ele produzir mais animais, desse valor da linha roxa para a linha azul, né? Só que a gente vê que uma queda de preço, né, que seria a linha vermelha, né, quando a gente derruba 10% no preço e acrescenta a produtividade, a gente não consegue compensar nem o cenário básico, ou seja, o risco de preço é o que eu falo para vocês. Uma pequena oscilação de preço pode significar muito no resultado dessas pessoas. Pois bem, vamos juntar isso com o sistema de confinamento. Então, vocês veem aqui, ó, estão os preços que ele produziu o bezerro nele, né? Dia 27/4 estariam pronto, com R$ 3.015 e 360 quilos de peso, 6 mil cabeças. Quando eu seleciono um aqui, eu puxo esse sistema daqui para dentro dos meus cálculos aqui. Então, você vê, começou com 315, ele engordou esses animais, na realidade aqui, para vender em agosto seria 310. Então, ele está vendendo esses animais a 310, né? O ganho de peso, a simulação, o custo da ração dele, isso aqui sai, em média, R$ 280 por arroba, que seria essa soma desses dois, dividido pelo total de arrobas que ele produziu, né? Então, a gente vê que isto aumenta, fica 129 dias, só que ficaria pronto no final de agosto. Ou seja, o preço, se a gente olhar o mercado futuro que eu trouxe para vocês ali na outra tela, estava 310, menos R$10 para a região dele, que é o normal, ele venderia a R$300 esses animais, ok? Qual é o risco dessa operação, né? Então, quando a gente entra no risco dessa operação, a gente começa a querer simular novamente o nosso cenário básico que nós desenhamos. Neste caso, se ele tiver uma perda lá na frente de R$10, 10% no preço dele, você vê que a rentabilidade, que era ganhar 705 no pasto, fazer o confinamento, ganhar 758, se o mercado cair 10%, ele fica com R$142 por cabeça, ou seja, passou 300 dias no pasto, mais 130 dias no confinamento, o mercado caiu e ele perdeu toda a rentabilidade que ele demorou 420 dias para ganhar. Então, o risco é muito alto, né, gente? E a produtividade, por mais que a gente bote aqui 15% de ganho a mais no confinamento, né? Melhoraria bastante a situação dele, né? Os 15%. Agora, deixa eu ver aqui. Né? Mas ainda assim, olha, no cenário básico, essa produtividade melhora. Mas quando a gente joga a queda de preço mais a produtividade, nós caímos nessa linha daqui, ou seja, melhorei a gestão, mas perdi, piorei aqui a gestão de mercado e ganhei na produtividade. Eu não consigo recuperar o meu preço. Então, é muita coisa, né, gente? Isso passa a dar um resultado, um risco para ele muito grande, tá certo? Então, esta é uma simulação. O que a gente poderia fazer dentro de um quadro desse para a gente tentar melhorar essa situação desse produtor, né? Então, lembrem que eu falei que em agosto o preço estava 300, mas logo em setembro o preço já ia para 316. Então, nós iríamos simular aqui para ver se vale a pena todos esses números. Eu vou fazer um resumo para vocês ali no final e a gente vai ver a conclusão ali, né? Aí a gente volta aqui. Vamos tentar fazer a simulação dele. Antes disso, eu queria mostrar uma última tela para vocês. Aqui já vem o sistema todo completo, né? Quer dizer, o pasto com 705, o confinamento, se ele entrasse, ganharia 758, e fazer o confinamento com o pasto, ele ficaria com esta receita. Para essa operação, ele precisaria de 16 milhões, para essa 13 milhões, e para fazer as duas, como fica mais tempo, dinheiro no negócio, né? Fica mais 129 dias, ele vai ter que começar a comprar a reposição dele, ele precisa de bem mais dinheiro, não é só a soma dos dois, né? Ele precisa de mais um dinheiro para fazer a reposição desses animais e começar a rodar novamente. Então, o ciclo começa e a gente calcula que o giro dele fica bem mais caro. E aqui está as rentabilidades, aquela tabela que eu apresentei para vocês dos cenários ali, né? Então, a gente começa a ver
um resumo, nós vamos voltar nesse resumo, fazendo a outra simulação. Vamos tentar agora fazer, então, uma simulação para esse cara, ao invés dele ficar, que ele ficaria mais 60 dias, custa R$60 por cabeça para ficar no pasto, né? Então, ele tentaria jogar esses animais, né? Mais 3.015, mais R$60 por cabeça para segurar mais um mês. Ele entraria no confinamento um mês mais tarde, só que ele venderia, ao invés disso, ele venderia 317 esses animais. É que o sistema, eu tenho que mudar para o sistema 0, que eu estou simulando a partir daqui, desculpa. Então, montamos no sistema 0, onde vamos fazer essa simulação e não usar esses dados, mas vamos usar esta simulação, e a gente passa, então, a entrar aqui, ó, com R$80 a mais, ficariam prontos dia 7/10, ou seja, em setembro, onde nós temos um preço de R$317 no mercado futuro. Vocês podem observar que a rentabilidade dele passou de 758 para 822, então ele ganha aí mais 50, mais R$60, quase R$150 a mais do que o projeto inicial dele, e ele tem aí um benefício um pouco melhor dessa rentabilidade, né? Mas também, quando a gente avalia o risco disso, né, a gente melhora, mas a gente vê que o risco dessa operação ainda derruba bastante, né? A gente passa de uma rentabilidade de 36 aqui para uma rentabilidade, cadê aqui? Menos 10% de 9%, né? Então a gente derruba essa rentabilidade para 9%. Ele melhora um pouquinho o ganho dele, mas ainda é um ganho pequeno para a operação, mas é um ganho um pouquinho melhora a operação dele. Quando a gente olha a operação em conjunto, né? Como é que a gente melhora essa operação? A gente vai ver que isso aqui vai dar 26% mais ou menos de rentabilidade, melhora um pouquinho, ele já passa a ganhar um pouquinho mais do que o sistema anterior e começa a ter um resultado um pouco mais interessante. Então, simplesmente uma mudança de manejo, olhando o mercado, tivemos um custo muito pequeno para fazer isso, né? É uma mudança simples aí de manejo, a gente começa a reparar que isso traz um resultado um pouco melhor na gestão, né? E a gente começa a poder aproveitar um pouquinho mais esse ganho de peso por fazer isso. Ok, muito bom. Então vamos voltar no nosso sistema, vamos tentar fazer uma outra simulação aqui, né? Vamos fazer uma simulação de não. Agora, este custo daqui é um custo caro, eu vou vender meus animais, vou botar os R$705 lá no meu caixa e vou tentar comprar um outro lote, fazendo o quê? Eu vou ir aqui no mercado futuro, né? Onde a gente viu. Aí, eu vou agora vender os meus animais a 705, né? Vou comprar o preço do mercado aqui na região dele, o preço do índice Exalc, é o mesmo preço lá, que é R$10 mais caro, né? O boi magro do que o boi gordo. Então, estaria R$10 mais caro, o boi magro estaria R$10 mais barato do que o índice Exalc, do que o mercado futuro. E vou vender esses animais aqui em 320. Vamos ver se é melhor? Olhando esse número, parece que é bom, mas vamos dar uma olhada, vamos checar esses números, né? Porque a gente acaba olhando um lado e não percebe os benefícios, né? A gente volta na nossa planilha e vamos jogar agora um animal de 12 arrobas, né? Vezes R$307, certo? E vou jogar a minha venda para 320, que é o que o mercado futuro está falando. Então, aparentemente, essa operação também gera aí, no caso, ele sairia daquela operação, ele gera aqui líquido, né, 294, que a outra estava disfarçada pelo preço do bezerro barato. Aqui nós estamos vendo simplesmente comprar animais diretos e fazer essa operação. Está maior na tela aqui para vocês. E vocês veem que esta operação daqui, ela já gera 294 líquido para ele. Um pouquinho, 13% de rentabilidade. Quando a gente vai ver os dois sistemas em conjunto, né, a gente vê que isso acaba gerando um resultado um pouco melhor para ele do sistema completo, né? Gera em vez de 900, que a gente viu, vai para 963, né? E quando a gente olha aqui, né, esse quadro, a gente vê que a operação dele, no mix, que parece os 12% mais os 20%, acaba dando 20%. As outras, a melhor opção deu 26%, ou seja, mesmo a outra opção, que era só segurar um pouquinho mais e jogar para frente, pelo volume de caixa, usar menos dinheiro, ele poderia ter uma rentabilidade até melhor desse dinheiro durante todo esse período daqui. Então, a gente vai para um quadro de resumo para mostrar como é que a gente avaliaria isso, né? E olha aqui que interessante, né?
No primeira simulação, onde ele venderia a cria, ele teria 4,2 milhões de lucro, né? Com 22% de rentabilidade, e usaria menos dinheiro, porque ele não vai fazer todo o ciclo de confinamento, não vai botar aqueles 13 milhões de dinheiro de confinamento e não vai precisar repor no meio do caminho, ele já repõe já, então ele usa menos capital, né? O risco dele o trabalho dele é muito pouco aqui, né? Ele não aumenta o ritmo de trabalho dele, ele continua trabalhando, e o maior risco dele seria ter uma rentabilidade de 12%. Quando a gente junta isso com a recria e confinamento, né? Ou seja, ele foi lá e vendeu esses bois ali em agosto, né? Botou direto, só aproveitando o pasto, ele aumenta um pouquinho a rentabilidade dele, né? Usa um pouquinho mais de dinheiro, mas a rentabilidade fica em 19%. Um mês só que ele joga para frente, ele já aumenta o resultado dele em R$500 mil. A rentabilidade melhora e melhora o risco dele também. E a última opção, né? O trabalho aqui que ele tem é um trabalho médio, porque ele já estava no sistema, então vai só entrar. Agora, a última opção é um trabalho alto, né? Ele precisa vender tudo, comprar tudo de novo. E será que vale, né? A pergunta, 6 milhões, que ele usaria mais, teria uma rentabilidade média pior e com um risco maior. Então, anularíamos essa opção e ficaríamos com uma dessas duas. Talvez essa terceira opção aqui seja uma opção muito simples de fazer, melhorando aí, dando mais rentabilidade a ele. Então, você vê que uma pequena análise, né, rápida que nós fizemos aqui, nós podemos já chegar a algumas conclusões de simulação para que ele possa tomar. Ok? Vamos pensar num outro sistema, né? É um outro cliente, esse é um case verdadeiro também. Ele tem bezerros, ele produz bezerros. Aqui eu vou passar mais rápido, tá, gente? Ele tem bezerros para produzir e tem confinamento também. Ele faz cria, recria e engorda. E ele está aqui pensando, pô, será que eu vendo os meus bezerros ou será que eu boto esse sistema e produzo eles e rodo no meu sistema normal, né? Então, aqui está o sistema de cria dele, eu acrescentei aquelas planilhas, lá tem uma aba de cria, onde se acrescenta os dados, né? Quer dizer, ele venderia a arroba do bezerro dele a 457, produz um bezerro, o custo aqui do bezerro, botei aqui até um custo relativamente alto, né? Mas para manter todo o rebanho, né? É um custo de R$135, né? Tem um descarte de animais, só que por trás disso existe um rebanho aqui, né, gente? Um rebanho que não é barato, né? Então, a gente tem um rebanho que custa 42 milhões, tem 11 mil cabeças para produzir 6 mil bezerros, fora o giro que ele usa para os outros sistemas, né? Então, a gente precisa pensar no sistema quando se usa todo esse rebanho daqui, ok? Então, nós vamos dar uma olhada novamente ali no simulador para a gente fazer mais uma simulação e já irmos concluindo aqui o nosso time, né? Vamos lá. Então, aqui a gente pode abrir a gente faz um controle de rebanho aqui, onde a gente bota as cabeças e valoriza este rebanho, né? Fazemos aqui um sistema de cria, né? Então, aquilo que eu produzi para vocês ali está reproduzido aqui, né? E você vê que a rentabilidade dele não é tão maior. Apesar do lucro por cabeça dele ser muito grande aqui, ele tem um rebanho gigante para remunerar essa rentabilidade. Então, ele tem aí uma rentabilidade, considerando o patrimônio que está envolvido nesse investimento, ele tem uma rentabilidade de 25%, certo? Quando a gente vem olhar aqui o risco dele, né, seria se o mercado caísse ou alguma coisa, então 25%, ele ganha R$ 2.500. Quando a gente baixa isso aqui menos 10%, a gente vê que cai um pouco esse preço, mas ainda mantém a margem dele muito boa, né? Então, ele cai aqui a rentabilidade para 21%, ainda não é uma queda muito significativa. Vamos juntar isso nos outros sistemas e vamos ver como é que isso fica, né? Então, para juntar isso nos outros sistemas, a gente vem aqui no sistema de pasto e vamos simplesmente conectar, né? Olha aqui, agora, quando eu puxo o meu sistema 1 aqui, eu estou puxando. Eu comecei com 0, né, que eu estava planejando a partir do sistema de pasto, agora eu vou planejar a partir do meu sistema de cria. Está puxando meus dados de cria. O meu bezerro lá saiu a 1.975, ele vai postar esse bezerro aqui, quanto que ele custou para ser produzido, e a gente vai começar a fazer o manejo. Veja que ele ganhava R$ 2.000 lá, que ele está ganhando 1.000 após terminar esse sistema,
e vender esses bezerros a R$310. Então, ele ficou mais 300 dias com esses animais para vender, ter um lucro menor por animal para fazer esse sistema, certo? A rentabilidade parece ser muito boa, mas o grande ganho da rentabilidade está nessas cabeças compradas muito barato. E a gente vai para o sistema de confinamento e puxa também, né? Quer dizer, ó, repare que o meu bezerro, meu animal aqui saiu a 2.686, não mais 3.015, que era o outro sistema. Eu saí a 2.686 e eu vou puxar eles daqui, ó. Então a gente liga o sistema 1 e rapidamente a gente puxou esse recriado, esse animal recriado para dentro do confinamento. Só que este cara, ele tinha uma vantagem muito grande, que era uma ração barata. Então a gente está pensando no sistema dele, já será que vale a pena fazer outra coisa ao invés de uma ração barata? A ração barata dele custa, em vez de R$16 por cabeça dia, estava custando R$13 por cabeça dia. E mesmo assim, botando uma ração mais barata, vendendo a um preço, aqui teria que ser o 317, né? Vai sair em setembro, então 317. Vendendo ele nesse preço, botando ele no sistema, a gente ainda ganha a 1.618, ou seja, ficar esse período todo, gente, dentro do sistema, ficamos aqui quase 462 dias, aqui a gente liga o sistema de cria, deu mais até, deu quase 700 dias para fazer esse sistema. Se ele fosse vender hoje esse bezerro, ele ganharia 1.618, ou seja, muito menos do que ele vender este bezerro daqui, direto, e ganhar o lucro, botar no caixa e fazer uma outra operação. Então, nós simulamos as mesmas hipóteses, né, só que com a ração mais barata para ele. Fizemos uma ração, tentar segurar os animais um pouquinho mais, jogar esses animais, vender tudo e comprar um outro lote, e eu já vou passar para vocês o resumo disso, né? Vamos passar aqui. Aqui está o resumo. Então, só fazer a cria, ele teria um resultado de 15,4 milhões de vender essa bezerrada, né? Toda. O lucro dele é bem alto. Lembre que tem um patrimônio muito grande envolvido aqui, né? 25% de rentabilidade, 18 milhões de necessidade de capital de giro para fazer essa operação, né? Um trabalho simples que ele estava fazendo. O risco dele é essa operação, se caísse o preço, é cair para 20%. Ele fazia a cria no sistema tradicional, ou seja, entrar com os animais, vender ali em setembro, piora um pouquinho a situação dele, né? Mas a rentabilidade também tem risco, mas ele precisa de mais dinheiro porque o período dele passa, ao invés de ser poucos de 1 ano para fazer essa cria, ele precisa de quase 2 anos, aí 2 anos e pouco, para fazer o processo todo. Então, esse processo fica muito mais caro aqui. A terceira hipótese, né? Ele ganharia também menos lucro, né? Você vê que essas duas hipóteses dão menos lucro para ele, e a rentabilidade aqui e o risco dele. E por último, a última situação que traria um lucro maior para ele era realmente vender os animais, porque ele estava botando esse lucro para dentro e partir para um novo lote, totalmente novo, fazendo a operação aquela de agosto, onde ele compra os bezerros em agosto e vende em outubro e consegue faturar ali, botando esse dinheiro, um resultado melhor na operação dele. Então, a soma do resultado do confinamento, mais esses 15 milhões, daria o melhor resultado para ele. Então, esta seria uma operação interessante para ele fazer, né? Então, lembrem-se aqui, ó, ele faria essa última operação, seria fazer isto, comprar aqui, né? Vende os bezerros todos, bota 15 milhões no caixa dele, né? Bota essa operação para dentro, compra aqui os animais aqui em agosto e faz uma venda deles um tempo depois para ele fazer esse resultado. Então, muda essa operação, fica lucrativa e ele passa a ter resultado. Então, depende muito das situações. O que importa é a gente fazer boas simulações, simplesmente manejando o mercado aqui. Veja que eu não mexi no sistema produtivo de nenhum deles. Eu só melhorei a ração, ou melhorei a venda, ou melhorei a compra dos animais, fazendo um manejo dessas hipóteses. E a gente passa a entender o risco que a gente corre ao não fazer ao ter uma queda de mercado num sistema ou no outro sistema, ou o lucro que a gente pode ter nesse trabalho comparado ao trabalho que a gente vai ter para fazer isso. Quer dizer, vale a pena?
Vale, então eu vou fazer. Não vale? Vou fazer o mais simples e a mesma rentabilidade. É extremamente importante a gente olhar mercado. Gente. Muita gente está simplesmente montando confinamentos só para olhar o processo de manejar pasto. Não façam isso pensando em mercado. Ok? Então, gente, basicamente era isso. Aqui para vocês, sistema, esse simulador aí que vocês viram, ele está no nosso mercado ali, na nossa loja, né, de compra. Vocês podem entrar lá, ok? Então, vamos passar para o Paulo, que já está aí na tela, e o Paulo vai passar para a gente uma aula sobre silagem, como é que a gente aproveita ao máximo esse alimento.